história real. Eu não li a história, mas eu me ative ao título, que eu acho que tem muita gente aí passando pela mesma coisa. O Monstro da Mãe Narcisista. Eu vou ler a introdução aqui que ela mandou, e aí vocês vão entender que isso aqui já foi publicado em forma de um artigo. Bom dia, Silvana. Sempre assisto seus vídeos, dou like antes mesmo de assisti-los, pois sempre é certeza de seus conselhos serem extremamente importantes para mim. Você é uma mulher muito sábia. Eu sempre digo isso. Indico o seu canal para todas as minhas amigas e conhecidas e peço para elas também indicarem para amigas e conhecidas delas, pois sempre tem alguém precisando ouvir suas palavras. Isso foi a Ruby engasgada aqui, que ela tá roendo um negócio, pense. Abaixo segue meu relato através de um artigo que já foi publicado por mim. É apenas um resumo das piores coisas que aconteceram na minha vida. Claro que já aconteceram coisas boas, mas eu quis contar aqui apenas meus traumas e minhas feridas. Entretanto, seguindo seus conselhos, estou alimentando apenas meu animalzinho que me traz coisas boas. Parei de alimentar meu animalzinho que me traz coisas ruins. Mesmo assim, quis mandar meu relato para que você possa ler e, acima de tudo, para ouvir sua opinião e escutar os seus conselhos verdadeiros. Beijo e obrigada por tudo. Aí aqui começa o relato dela através de um artigo. O Monstro da Mãe Narcisista. Meu nome é Suzana, tenho 36 anos e minha história começou cedo, quando meu irmão tinha 1 ano e 6 meses de idade. Minha mãe narcisista descobriu que estava grávida de mim e então chorou muito, pois nenhuma das duas gravidez foi planejada e a minha foi mais do que isso, a minha foi indesejada. Me lembro que quando era pequena apanhava muito juntamente com meu irmão Dourado, porém ela sempre pegava um pouco mais leve com ele. Às vezes ela batia em mim por alguma coisa que eu tinha feito e depois, quando meu pai chegava em casa do trabalho, umas 18 horas, ela falava para ele com ódio no olhar o que eu tinha feito e o incentivava a bater novamente, só para ficar olhando. Parecia gozar nesse momento de tanto êxtase. Me lembro até hoje do seu olhar. Eu não me livrei de ter os cabelos cortados bem curtinhos, um padrão que as mães narcisistas fazem com suas filhas pequenas. Gente, a minha mãe fazia isso comigo. Ela cortava o meu cabelo igual de menino. E eu queria tanto ir com chuquinha assim pra escola, fazer aquelas chuquinhas do lado assim. E ela cortava o meu cabelo bem curtinho, nunca me deixou ter cabelo comprido. E eu ficava com inveja das outras meninas. Nossa, será que minha mãe era narcisista e eu não sabia? Nossa, minha mãe me batia também, era bem ruim comigo. Vocês já sabem, né? Já gravei alguns vídeos falando. Ela não deixava meu cabelo crescer mais do que a altura das orelhas. Me lembro que nessa época a gente não tinha dinheiro para nada, mas para a cabeleireira sempre tinha, pois o importante era não deixar meus cabelos crescerem. Nunca recebi um carinho físico ou verbal da minha mãe narcisista. Eram pequenas violências, xingamentos, desamor e ódio. Ela me deixava durante a semana na casa da minha avó, que obviamente também não gostava de mim, assim como minhas tias, as quais me batiam, salvo exceções. Meu avô, pai dela, abusou de mim sexualmente até a morte dele, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu a avisei na época, mas ela me pediu para não contar nada a ninguém, e assim fiz. Engoli o estupro daquele velho pedófilo nojento maldito. Minha infância foi difícil, a gente não tinha muito dinheiro e quando tinha alguma quantia sobrando era para minha mãe narcisista ostentar com os conhecidos e familiares. Ela gastava com festas e comprava alguns presentes para meus primos para simplesmente se mostrar para a família dela e para a família do meu pai, que eram ainda mais fodidas do que a nossa e ainda são. Quando eu tinha 10 anos de idade, desenvolvi uma doença raríssima que se trata de um transtorno psicológico causado pela rejeição, chamado tricotinomania. As pessoas que sofrem desse distúrbio de controle de impulsos arrancam os fios de cabelo ou pelos. Eu já ouvi falar disso, gente, é horrível. Para controlar a ansiedade e o nervosismo. Essa foi a pior fase da minha vida, pois meus pais não souberam lidar com esse meu distúrbio, então eles gritavam, me acusavam, falavam as piores palavras possíveis. Eu me sentia péssima. Eles queriam uma resposta do porquê eu fazia aquilo,
pois nunca tinha visto alguém parecido, só que eu também nunca tinha visto e não tinha essa resposta para dar a eles. Então, em uma noite, quando eu tinha uns 13 anos, meu pai havia saído a trabalho e minha mãe narcisista já havia prometido para mim e para toda a família que se eu arrancasse mais um pelo, ela rasparia minhas 2 sobrancelhas, uma ameaça que foi cumprida naquela noite. Me lembro em detalhes, pois foi o pior dia da minha vida. Estava sentada na sala e ela, com um olhar de ódio, virou para mim e percebeu que eu não havia parado com o distúrbio. Então sua promessa iria se cumprir. Ela gritava. Nesse momento eu saí correndo para a cozinha e ela pediu para meu irmão dourado me segurar, o ameaçando de bater nele também caso não o fizesse. Então ele me segurou e ela veio como um demônio. Com uma mão ela me segurou pelos meus cabelos e com a outra, sob posse de uma cinta, ela me batia com o lado da fivela, onde me presenteou com uma cicatriz imensa no joelho esquerdo, a qual tenho até hoje. Após uma surra surreal e cheia de vergões, ela me sentou em uma cadeira e sem nenhuma piedade raspou minhas 2 sobrancelhas. Me lembro até hoje do meu pai chegando em casa e ela contando para ele com um prazer quase que sexual do que ela havia feito. Meu pai não fez uma cara muito feliz, mas também não disse nenhuma palavra em meu favor, o que me deixou ainda mais triste. Eu tirei os pelos até os 16 anos de idade, quando então a mesma mágica que me fez começar a tirar os pelos me fez parar, assim sem mais nem menos. Minha adolescência também foi terrível e eu não podia levar meus amigos em casa como todas as outras pessoas normais. Também não podia ir na casa de amigos, salvo raras exceções. Dormir na casa deles era impensável. Meus namoradinhos tinham 1 milhão de regras para seguir, e mesmo assim ela os odiava, assim como odiava cada um dos meus amigos. E detestava minhas escolhas, minha presença, minha respiração. Seu ódio transbordava. Meu relacionamento com meu pai e com meu irmão dourado também foi muito prejudicado. Ela só falava mal de mim para eles. Então, eles também não gostavam de mim. Ela fazia muita triangulação entre a gente. Meu irmão dourado me bateu até meus seios começarem a se desenvolver e meu pai me bateu até eu sair de casa com 30 anos, sempre impulsionados por ela. Nossa família também nunca gostou de mim, assim como as pessoas que nos rodeavam, pois ela falava mal de mim para todos e os fazia de macacos voadores. Então eu me sentia sozinha, acuada, uma refém dentro da minha própria casa. Ela fazia um marketing do mal, com fofocas e ataques maldosos, sempre se fundamentando nos paradigmas de toda mãe é sagrada, eu faço tudo por ela, quando eu bato dói mais em mim do que nela, ela é uma filha ingrata. Os choros eram constantes, assim como a vontade de cometer suicídio, pois eu não entendia por que todos à minha volta me odiavam tanto sem eu nem fazer nada. Em uma tarde, minha tia, a irmã mais velha dela, ficou em casa comigo e com ela. Eu fiquei muito feliz, pois achei que iríamos fazer alguma coisa juntas. Talvez assistir um filme, quem sabe jogar algum jogo, mas as duas estavam estúpidas, só me xingavam e me mandavam dormir. Eu com 13 anos e isso era umas 3 da tarde. Depois de tanto grito, eu me lembro de deitar num colchão no chão que ficava na sala e tentar dormir, e as duas prontamente colocaram um filme pornô para assistir. Por isso tantas ofensas. Eu estava atrapalhando o cine pornô das duas. O que mais me intriga até hoje é do porquê ela não me deixava dormir na casa de amigas, pois assim ela estaria livre de mim, pelo menos por alguns momentos, mas parece que ela gostava de me prender ali, para me ofender e me fazer de refém. Ela me queria em cárcere privado, para mostrar quem manda. Quando meus seios estavam crescendo, minha mãe narcisista batia neles, pois sabia que nessa fase eles ficavam doloridos. Ela batia com ódio, parecia invejar a juventude que já a abandonara há alguns anos. Eu sempre quis ter uma mãe de verdade para dividir as inseguranças de uma pessoa normal, mas tudo o que eu tive foram momentos que ela me recusou apoio afetivo. Momentos em que ela me pôs de frente de outras pessoas fazendo eu me sentir inadequada. Momentos em que ela ignorou o que era importante para mim. Momentos em que ela mentiu descaradamente. Momentos em que
ela priorizou somente seu bem-estar e interesses próprios. Momentos em que ela me fez ataques maldosos disfarçados de críticas construtivas. Momentos em que ela nitidamente sentiu inveja de mim. Momentos em que ela agiu totalmente oposta ao que se espera de uma mãe de verdade. Momentos em que ela tirou vantagem do meu amor de filha para se beneficiar. Momentos em que ela se comportou como mãe somente para manter as aparências. Momentos em que ela me culpou por problemas dela. Momentos em que ela conscientemente ignorou meus limites, em que ela me fez passar vergonha e me sentir envergonhada em tê-la como mãe, em que me senti controlada e manipulada por ela. Momentos em que ela tirou totalmente minha privacidade. Eu nunca tive uma mãe para dividir comigo as alegrias das minhas conquistas, assim como nunca tive uma mãe para me orientar nas horas de insegurança do primeiro beijo, da primeira transa. Ela sempre me expunha e invalidava meus sentimentos. É relativamente comum no mundo das mães narcisistas que elas se relacionem ainda que só no imaginário, sexualmente com seus filhos dourados. Com o meu irmão não foi diferente. Ela sempre o apoiou em seus relacionamentos frustrados. Dizia que ele não precisava de ninguém, pois tinha ela. Conclusão: hoje meu irmão é separado, mora na casa dela e do meu pai. Meu irmão odeia meu pai, faz de tudo para destruí-lo. E ela sempre teve um relacionamento esquisito com meu irmão, com toques esquisitos que transcendem o relacionamento mãe e filho. Hoje em dia sou casada com um marido maravilhoso e eu optei por não ter filhos por causa do trauma. Estou em contato zero faz uns 6 meses, confesso que dói, mas resolvi estabelecer contato zero porque percebi que ela nunca me ligava, nunca me convidava para ir à casa dela. Eu olhava para o telefone e esperava ele tocar para ser um convite dela, para que nunca acontecia. Ela também nunca me emprestou sua casa na praia. Ela só me convidava para ir na casa dela quando ia algum parente ou conhecido para me fazer de empregada ou de boba da corte. Como um determinado momento eu avisei que só iria quando a casa dela estivesse sem ninguém de fora, apenas com meu pai, com meu irmão e com meu sobrinho. Então ela nunca mais me convidou. Na minha casa ela só foi algumas vezes, a maioria com a presença de parentes. Um dia eu avisei que não os queria mais em casa. Ela, meu pai, meu irmão e meu sobrinho. Então eles nunca mais foram, salvo raríssimas exceções. E já furaram alguns convites meus. O contato zero começou por ela, quando percebeu que eu não tinha mais utilidade e serventia. E então eu também parei de procurar. É triste por um lado, mas é extremamente feliz por outro, pois hoje eu tenho uma coisa que nunca tive quando convivia com ela. Eu tenho paz. Caramba, gente, que relato, hein? E assim, eu tava lendo aqui o relato dela e comecei a lembrar assim de muitas coisas relacionadas à minha mãe. Eu também era a que só limpava a casa, que só era ofendida, que só era chamada de porca relaxada. E o meu irmão, que é quase 3 anos mais novo que eu, sempre foi o preferido da minha mãe. Esse apartamento aqui eu comprei faz uns 10 anos, eu ainda era casada com o pai dos meus filhos. A minha mãe nunca veio aqui, nunca veio, não por falta de convite, né? E assim, a gente se vê, às vezes eu vou lá, mas é nítido assim que ela não, sabe, não tem assim satisfação e prazer em me receber. Aí vocês vão perguntar, né? Nossa, mas você tá fazendo vídeo, tá falando da sua mãe, ela não se sente mal. Eu não sei, gente, porque minha mãe não sabe nada da minha vida, ela nunca pergunta. E eu duvido muito que ela assista meus vídeos. Ninguém da minha família segue o meu canal ou se importa com as minhas coisas. E por que eu tô falando isso? Porque nesse caso aqui dela falar que o contato zero partiu da mãe, eu não entendi. Por que uma pessoa que foi tão maltratada, quando saiu de casa, simplesmente não virou as costas? A impressão que dá é que fica uma ligação familiar muito forte, porque vem aquelas regras, aquelas coisas da sociedade, da religião, que não importa o que os seus pais façam, você tem que respeitá-los e você tem que amá-los. Como se amor, assim, a gente conseguisse doar para pessoas que só querem o nosso mal, que só nos maltratam. Então,
Mantenha esse contato zero total, sim. Não espere nada dessa pessoa, não espere ligar. Não se sinta assim, puxa, ela não fala mais comigo porque percebeu que eu não sou mais o seu objeto, que ela não consegue mais te manipular. Pense que você está livre, mas o interessante seria se você tivesse conseguido se libertar, né? Você precisou que ela te libertasse, quando na verdade era você que tinha que buscar essa liberdade. Então talvez no fundo você ainda sofra um pouco por achar que ela está te rejeitando, mas não se sinta assim. E vocês aí que têm uma mãe desse jeito, como já teve vários relatos aqui, né, bem tristes inclusive, não pense que porque é sua mãe, você tem obrigação de amar e respeitar. Não, as pessoas são seres humanos e a gente tem que respeitar as pessoas que nos respeitam. A gente tem que amar as pessoas que merecem o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso zelo. Quem não merece isso, a gente tem que desejar o bem e se afastar. Eu não digo que você tem que querer o mal da sua mãe. Eu só acho que você não precisa querer conviver com ela ou se sentir mal por não estar por perto. Na fase que você mais precisou dela, ela não estava do seu lado. Ela estava com você, mas não estava do seu lado. Não como mãe, não como a pessoa que você esperava que te ajudasse. Então, meninas, se vocês têm uma mãe que só te humilha, te maltrata e faz com que o mundo veja você como um monstro, como um ser insignificante que só está ali para atrapalhar, tentem buscar a liberdade de vocês o mais rápido possível. Sejam espertas, não sofram, não entrem nesse buraco que elas tentam enfiar vocês. Vocês têm que ser espertas. Eu sei que dói, gente, dói. Eu não entendia o que acontecia, como ela, eu não entendia, mas agora vendo as coisas que ela estava falando, eu lembro que minha mãe não me deixava escolher uma roupa. Se eu queria um tênis, ela comprava um sapato. Se eu queria um sapato, ela comprava um tênis. Se eu queria uma calça, ela comprava uma bermuda. Ela nunca me deixava escolher as coisas, sabe? Ela sempre comprava assim, e eu lembro que ela me constrangia muito, talvez não por maldade, né, mas por achar que assim se livraria logo de mim. Ao contrário da sua mãe, a minha queria que eu casasse logo e fosse ter vida própria. Ela tinha aquela, na época, né, a coisa de fazer o enxoval. E eu sempre achava assim, nossa, minha mãe é um amor, ela compra as coisas para fazer meu enxoval, mas na verdade ela queria que eu casasse logo, não é porque ela queria me dar aquelas coisas. Porque toda vez que eu arrumava um namoradinho, a primeira coisa que ela fazia era trazer todas aquelas caixas, aquelas coisas pra eu falar e mostrar pro cara. Gente, me constrangia demais aquilo, demais, demais. Mas ela era assim, né? Eu a amo, eu espero tudo de bom pra ela. Isso são coisas que passaram já, eu não carrego isso com mágoa, eu não tenho sentimento algum por isso, eu não sofro mais como já sofri muito. Hoje minha mãe, ela não é minha amiga, né? Mas a gente conversa por telefone, nós quase não nos vemos, ela mora relativamente longe daqui, mas não é tão longe assim a ponto de que ela não pudesse vir me visitar ou visitar os netos, mas enfim, né? Passou, passado, tá superado. Hoje eu já sou uma pessoa bem diferente, então eu conquistei a minha liberdade, eu provei para mim mesma e depois para os outros que eu era capaz sim de ter alguma coisa por mim e sozinha. E isso é muito legal. Então o conselho que eu dou para vocês que estão passando por situações parecidas com a situação dessa pessoa que nos enviou, acho que é Suzana, né? Suzana, não lembro direito agora. Busquem sua liberdade, não permitam que elas cortem suas asas assim como cortam os seus cabelos. Gente, um beijo e até a próxima história real.